Incrível como o Papa Pio XII descreve Padre Pio, se ao menos o conhecê-lo. Caríssimo paz e bem, descrever, dizer característica de uma pessoa. Isso, meus irmãos, é uma característica de alguém que sabe observar. E de fato, meus irmãos, toda aquela pessoa que tem a sensibilidade de observar, não para julgar e condenar, ele de fato aprende muita coisa. Vamos ver os ricos detalhes que diz como descreveu como era Padre Pio? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela. Também está na descrição desse vídeo, todas as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Quando o cardeal Eugênio Pacelli foi nomeado secretário de Estado do Papa Pio XI, era fevereiro de 1930. Dirigindo-se ao pontífice, ele disse: Santidade, vai ver que não se arrependerá, mas o Papa Ratti, talvez já intimamente convencido de que Pacelli o sucederia na cátedra de Pedro, não perdeu a ocasião de mandá-lo pelo mundo para fazê-lo conhecido e, enquanto isso, fazer com que ele conhecesse o maior número possível de pessoas, expressando, obviamente, estima e admiração pelo seu enviado. Segundo os planos pré-bélicos do Papa Ratti, a atividade frenética do seu secretário de Estado objetivava defender a paz, mas, infelizmente, o segundo conflito mundial estava já às portas da Europa e nenhuma tentativa diplomática conseguiu detê-lo. A intuição do Papa Ratti demonstrou ter fundamento porque no dia 10 de fevereiro de 1939, quando morreu, o conclave dos 62 cardeais elegeu para o sólio pontífice o cardeal Eugênio Pacelli, que quis ser chamado de Pio XII. Era o dia 2 de março de 1939, dia de seu aniversário. Ressoa ainda no céu o eco de seu grito angustiado, lançado a todo mundo pela rádio no dia 24 de agosto de 1939. Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. O pontificado do pastor angélico, como era chamado o Papa Pacelli, começava com a explosão da Segunda Guerra Mundial. Ele mostrou uma postura de firmeza constante, de coragem e de oração. Pio XII em Roma e Padre Pio no convento de San Giovanni Rotondo, naqueles anos dolorosos, ofereceram uma mesma imagem de súplica amargurada. Esses dois personagens carismáticos do século XX nunca se encontraram, mas existia entre eles afeto e compreensão. Naquele 1939, em clima de guerra, o Papa Pacelli confidenciou a um jornalista: Padre Pio é um grande santo e lamento não poder dizê-lo publicamente. Noutras ocasiões, definiu o capuchinho estigmatizado como a salvação da Itália. Finalmente, tinha chegado um Papa favorável ao Padre Pio. Seus opositores, então, deveriam desistir de colocar-lhe obstáculos. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado.
Meus irmãos, nós precisamos entender que descrever exige de nós prestar muita atenção no fato, no acontecimento, em observar os mínimos detalhes. E isso, meus irmãos, ajuda cada um de nós a viver para o bem, quando nós utilizamos de fato corretamente. E aqui, meus irmãos, a gente poderia dizer: um pintor é assim, um médico é assim. Cada um de nós, quando a gente olhamos para essas profissões, nós temos que entender que eles precisam exercer isso muito bem, com cautela, com prudência, com mansidão, com docilidade. Mas a gente precisa entender que não só eles precisam, mas nós no nosso dia a dia precisamos também. Por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Para que, Wênio? Quando você é casado, você precisa observar o seu cônjuge para elogiar, para presentear, para parabenizar de uma data importante, como ambos estão vestidos, pelas suas roupas, corte de cabelo, e assim sucessivamente. Você olha para aqueles que convivem contigo e você vê a diferença, vê que eles estão mudando, vê que eles estão de fato buscando uma nova vida, e aí nós temos que elogiar. Isso só vai perceber aquele que de fato observa. Mas o observador não é para de fato encontrar defeito, não é para encontrar erros, falhas, quedas. Não. Se caso ver, perceber, chamar no canto e no confidencial orientar, ajudar, dar um bom conselho e ali ficar, e ali permanecer, e ali deixar. Quando nós exercemos isso bem, meus irmãos, nós percebemos que tudo está sendo mudado. Porque Deus, meus irmãos, ele ficava naquela tarde olhando para cada um de nós e vinha falar com Adão e Eva. Você percebe que o Papa tinha uma admiração sublime por Padre Pio. Ele tinha um respeito, um zelo por Padre Pio. Ele sabia que Padre Pio ia ser a salvação da Itália. E aqui nós precisamos hoje de fato entender: será que você é a salvação da sua casa, da sua família, do seu casamento, da vida dos seus filhos, da vida dos seus irmãos? Ou você é a perdição, você é a ruína, você é a destruição? Quando de fato nós vivemos, íamos na igreja, rezamos, lemos, temos intimidade com o Senhor, nós precisamos ser também para eles, para cada um de nós, exemplo, modelo de santidade. Nós temos esse grande compromisso. Minha mãe olha para mim, meus irmãos olham para mim. E olha, veja bem o que eu vou te dizer para vocês. O dia tá passando. Não há mais tempo para brincadeira, mais não. Cada dia que passa, o fim está chegando. Mas aqui eu não devo preocupar com o fim. Aqui eu tenho que preocupar de fato, meus irmãos, nos resgate de almas. Fazer que os meus ame a Deus. Nós precisamos, era aquela mesma forma que o Papa queria dizer que Padre Pio era um santo, que ele tinha uma grande admiração pelo Padre Pio. Nós precisamos fazer que a nossa família diga de forma publicamente que ama a Deus, que adora a Deus, mas é de livre e espontânea vontade. Nós não podemos obrigar, não. Mas aqui existe de mim, de você, um esforço, rezar. Mas o Enio tem 10 anos que eu rezo. Você acha que quantas vezes Deus tentou te trazer para a igreja? Então, vamos continuar continuando, perseverando. Eu convido você a clicar no botão compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Meus irmãos, cada um de nós precisamos de fato. O Papa não poderia dizer publicamente. A gente muitas vezes omitimos que somos católicos, que somos cristãos. Nós não dizemos o anúncio do amor de Deus, sabe?
Tem pessoas falando tanta besteira aí fora, né? Fala de política, fala de jogo de futebol, fala de novela, de ator, jogador. Mas se a gente falar o tempo todo de Jesus, a gente é bitolado. Presta atenção. Aí as pessoas dizem, tem que falar toda hora de igreja. Então quiser, pode falar o ano todo. Sempre de política, sempre de futebol, sempre de ator, de jogador. Meus irmãos, se eles amam aquilo e falam daquilo, então eu vou falar do que eu amo. Entende? A gente muitas das vezes, meus irmãos, queremos agradar o mundo. Eu não posso agradar o mundo, tenho que agradar o meu Deus. Agora eu não estou dizendo que você desonrar sua mãe, não. Agora é questão de obedecer. Você tem que discernir o que sua mãe está te orientando, seu pai. É favorável ao evangelho? Amém. Aí você obedece. Se caso ao contrário, aí você precisa aprofundar na doutrina, pedir orientação de alguém sábio, alguém da igreja, e aí você obedece à igreja. Como assim? Meus irmãos, vou dar só um exemplo aqui. Só um exemplo. Sua mãe diz que no domingo não precisa ir pra missa. E você... Entende? E aí? No domingo, faltar missa é pecado. Então cada um de nós precisamos discernir. Eu não quero muito aprofundar sobre isso, mas você tem que honrar sua mãe. Não pode gritar. Não pode brigar. Não. Cada um de nós precisamos ser esse exemplo. Tanto no casamento, no convívio com a mãe, com os filhos, com os pais. Todos nós. Esse é um chamado para cada um de nós. Quando nós decidimos viver isso, de fato. Porque nós precisamos falar isso publicamente. Temos que viver isso público. Não podemos viver isso no privado, no escondido. Não. Jesus fazia tudo que era bom no público. Não tenha medo de omitir e de esconder. Porque quando você estiver diante de Deus, Ele vai falar, eu não vos conheço, afasta de mim. Eu não quero ouvir isso. Você quer ouvir isso? Então nós vamos refletir e ser de Deus de fato. Amém? Vamos colocar o card acima, o programa Padre Pio, seus ensinamentos. Clica no card, por favor, acima. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.